Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 24 a 30 de janeiro, última semana do mês já voando, né? Com um momento aí de posições do Sol muito marcantes impactando essa semana. Começamos com a conjunção do Sol com Saturno, em seguida temos uma quadratura do Sol com Urano, na quinta, Sol formando conjunção com Júpiter. Isso sem falar numa lua cheia em Leão. Então, todo um contexto solar aí da história marcando a última semana do mês. Falando do Sol Saturno, que já veio aí do finzinho da semana e adentrando a nova que chega, é um momento especial para essa questão do pensar a longo prazo, de um contexto de avaliar situações de bases, de estrutura, de se levar a sério assuntos. Então, Saturno é um planeta que é atrelado às responsabilidades, ele rege Capricórnio, então envolve o contexto do programar adiante, um tempo distante, né? Saturno está associado ao tempo, numa condição do longo prazo, do pensar demorado, ou até de concluir coisas que já vêm de um certo tempo também. Então isso vale para esse momento de uma conjunção Sol-Saturno, que principalmente envolve a questão de uma compreensão de padrões também, junto a lugares, junto a pessoas, entender certas posturas antiquadas de alguém, e até as nossas mesmo, algumas tradições, algumas manias, algum lado convencional que a gente persiste. Conjunção Sol-Saturno, ela tem um impacto também no assumir responsabilidade do que a gente é. O Sol é regente do signo de Leão, Saturno é o regente de Capricórnio. O Sol ele tende a marcar as questões que envolvem a nossa essência, o contexto da individualidade. Num tempo de conjunção Sol-Saturno, há propensão a uma certa reflexão das responsabilidades com os lugares, com as pessoas. Será que eu estou desempenhando o meu trabalho da maneira como eu tenho que fazer mesmo? Será que eu estou diante das relações de forma responsável, da maneira como eu gostaria de estar? Mas principalmente aquela responsabilidade de levar mais a sério certos assuntos e também o perceber o quanto nós somos responsáveis por certos assuntos, o quanto nós somos responsáveis pela nossa identidade. Às vezes é um tempo que numa conjunção Sol-Saturno a gente coloca uma reflexão interna do tipo: eu sou este profissional, ou eu sou este pai, ou eu sou este marido, ou eu sou esta pessoa que está a desenvolver esse tema, então eu tenho que fazer de uma forma mais séria, ou que seja vista de uma maneira mais séria e responsável por determinadas pessoas. Então é um tempo que essa condição de assumir mais a identidade que a gente tem será válida nesse tempo de conjunção Sol-Saturno no início da semana, um momento de considerarmos as responsabilidades diante das relações, diante daquilo que é importante, no sentido de levarmos mais a sério alguns assuntos que até não estávamos tão levando a sério assim, e um período de compreender determinadas restrições, regras, limites, né? Até nesse tempo de pandemia, somos um pouco desafiados ainda a lidarmos de forma cotidiana com situações que envolvem uma certa restrição, e a nossa vontade de querer quebrar um certo paradigma ser maior e trazer uma certa inquietação, uma certa ansiedade também, e mesmo costumes associados ao nosso dia a dia, às nossas vivências também. Ao mesmo tempo, a gente vive um paradoxo astrológico, digamos assim, porque na terça-feira Sol forma quadratura com Urano. Urano é um planeta que é associado a temas do inconvencional, do fora do padrão. É possível que tenhamos algum tipo de desafio nessas questões, no sentido de lidar com o que é inovador, o que é diferente, até percebermos que não somos tão modernos assim, ou para frentex, como eventualmente podíamos pensar, né, num tempo de quadratura Sol-Urano. Também é um desafio em lidar com certas vivências, no sentido de compreensão de ritmo, de ansiedade com o futuro, né? Num sentido mais imediato da história. Ao mesmo tempo que Saturno, como tem a conjunção com o Sol,
o Saturno é um planeta atrelado ao que envolve o longo prazo, ao pensar adiante. Urano, ele tem uma natureza do imediatismo, do pensar meio que para logo, de uma certa ansiedade em querer resolver certas questões para ontem, de alguma maneira. Vale uma atenção com esse paradoxo em relação ao que é mais para longo prazo e o que é mais para imediato. Então, uma condição de valorizarmos mais uma certa vagarosidade, um pensar com longevidade, né? E o cuidado para que certas ansiedades, certas pressas para anteciparmos assuntos ou temas não cause precipitação na maneira de conduzirmos assuntos ou até de tratarmos conversas diante das relações com as quais somos próximos, até para não criarmos um certo radicalismo, uma certa posição de incompreensão, de diferenças, seja de algo um tanto fora do padrão ou de quem siga uma certa base, uma certa estrutura também, já que temos esse tempo de conjunção do Sol, tanto com o planeta muito condizente ou simbolicamente associado à tradição, padrão, estrutura, e a quadratura do Sol com o Urano, que envolve o que é fora do padrão, que envolve o que é moderno, que envolve um contexto até de um certo radicalismo com questões muito convencionais. Quinta-feira nós temos a outra conjunção do Sol, dessa vez com Júpiter. Na verdade já estará acontecendo ao longo da semana, mas com mais exatidão será quinta-feira, assim que o Sol forma a conjunção com Saturno, também forma com Júpiter ali por tabela, mas de forma mais exata, junta na quinta. De todo modo, já percebemos durante a semana boas tendências no sentido de expansão de temas, é positivo no sentido do conhecimento de assuntos, aprendizados, lidar com quem traga conhecimento num âmbito profissional, para palestras, para assuntos que desenvolvam o nosso intelectual, que dê aquela repaginada de conhecimento, uma atualização das coisas que a gente já tem um embasamento e podemos acrescentar também. Então é um momento especial nesse sentido, até para vivências diante de cotidiano, atrelados a aprendizados, atrelados a uma amplitude de conhecimento. Conjunção Sol-Júpiter favorece um fator da expansão de recursos tecnológicos ao nosso cotidiano. É possível que a gente tenha situações atreladas a redes sociais, a tecnologias, a comunicadores, de alguma maneira numa nova etapa aí com a conjunção Sol-Júpiter, que traga algum desencadear de temas, de um aperfeiçoar recursos. Isso pode ser até atrelado a algum sistema de trabalho que a gente tenha, alguma implantação de recurso profissional tecnológico que possa fazer parte. Então tem essa condição também. A gente falou antes da quadratura Sol-Urano dos desafios que a gente vem a lidar com questões tecnológicas, com situações modernas, com algo que seja fora do padrão atrelado ao nosso cotidiano. O momento da conjunção Sol-Júpiter, por ser em Aquário, é possível que tenha uma atenuada ou pelo menos uma condição da gente enfrentar um pouco o desafio dessa situação diferenciada de padrão ou de adaptação com o tecnológico. Então é como um certo contraponto, uma certa condição que possa amenizar ou pelo menos dar um certo suporte na vivência de desafios que tirem um pouco a gente de certos padrões, de certas tradições ou do lidar com o que é novo, inconvencional, né? Até como ferramenta de trabalho, como ferramenta de uso de coisas para o nosso cotidiano também. Então uma atenção nesse sentido que é possível tirarmos proveito. Conjunção Sol-Júpiter envolve também o tratar conhecimento diante de temas associados a outras pessoas, o tratar certas questões que a gente possa tirar proveito como aprendizado, ou transmitir o nosso conhecimento também diante de certos temas, especialmente quem lida com essa troca de informação, de conhecimento. É um momento importante nesse sentido para certificar as coisas que a gente sabe, né? Para provas, para aperfeiçoar assuntos num tema de estudos de vestibular ou de testes que eventualmente a gente tenha a vivenciar também. Um momento importante, especial, com essas questões, com esses
contextos de aprendizado, até num coletivo, das questões educacionais, da direção em relação a projetos, até dentro desse tema de pandemia, de como será o ritmo da parte educacional em certos lugares. Então, é possível que a gente observe um start, uma transição dentro desses temas, nesse tempo de conjunção Sol-Júpiter. E é uma conjunção associada a um otimismo para alguma questão. A gente muda um pouco o prisma, fica um pouco mais idealista em função de certas questões. Só uma atenção para não termos uma empolgação exagerada com certas situações, não empolgarmos demais com alguma forma de tratar certos assuntos ou notícia, né? Vale uma atenção aí também para pés no chão. Então, de todo modo, sinais de boas notícias, de alguma questão que envolva um andar de assuntos, também uma certa expansão positivo no contexto de tratativas de temas estrangeiros, até em função da pandemia, esse movimento dos insumos, essas questões marcando o tempo. A conjunção Sol-Júpiter tende a ser positiva para fluir a questão de tratativas atreladas a estrangeiro, a questões burocráticas e até temas do judiciário, temas jurídicos, sinalizações associadas a figuras da lei ou do Supremo, especialmente no Brasil, com algumas ações até do Ministério Público ou de representatividades associadas a leis ou a autoridades de justiça marcarem aí movimentos importantes durante essa semana, nesse tempo de conjunção Sol-Júpiter, tanto no Brasil como no mundo afora também. Na mesma quinta-feira temos a lua cheia em Leão. Uma lua cheia, ela sempre é fator para mídia, marketing, divulgações, o que torna a evidência algum assunto que a gente possa querer colocar em prática. É positivo para quem lida com publicações, com algo midiático, no sentido de dar evidência àquilo que a gente faz, para o trabalho, no sentido de exposição. É positivo, até para eventos, ainda que online, ou ainda que dentro desse momento de restrição, um determinado evento, uma determinada situação que traga um contexto de evidência, é positivo também, ou até para um planejamento de médio a longo prazo, num sentido de algo que torne evidente algum marketing, alguma publicação, alguma situação que haja interesse ou comercial ou da nossa identidade também, algo que a gente quer fazer ou acontecer. A gente vem numa semana com Sol, conjunção Saturno, quadratura Urano, conjunção Júpiter e uma lua cheia em Leão, que é o signo justamente regido pelo Sol. Então, a semana impacta num fator da identidade, do tornar um pouco mais nítida a identidade de certos projetos, de certas coisas que a gente faça, de algo que nós atuamos ou de algo que nós temos uma certa representação, seja no lado profissional, seja na representação de assuntos de familiares ou de pessoas que a gente tem vínculo e a gente responde por elas. Então, de alguma maneira, o desafio em posicionar marca esse tempo de lua cheia em Leão, de darmos a cara, né? Num contexto de evidência, de sermos notados, não só em função dos aspectos solares que a gente pontuou aí na semana, e também da lua cheia em Leão, que é positiva para as questões de mídia, de marketing. A gente pode perceber alguma evidência de assuntos midiáticos ou de artistas ou de situações que gerem um certo impacto, tanto de forma positiva como de forma um pouco tensa aí também ao longo da semana. Toda lua cheia em Leão traz um burburinho, traz um fator midiático, traz algo que gera notícia, gera um certo bafafá num aspecto geral. As emoções ficam um pouco mais à flor da pele, dá certas muvucas em locais públicos, o que não é lá nada indicado em tempos de pandemia. Uma lua cheia em Leão, na quinta-feira, fica suscetível a essas questões ganharem impacto, um movimento das situações de vida das outras pessoas também. Então, gera um fator de evidência, né? Os locais públicos propensos a mais movimento, né? Lua cheia, ela dá aquela muvucada de vez em quando para muitos lugares, ambientes, né? E até no
questões que envolvam eventos ou situações envolvendo grupos e pessoas no sentido geral também. Mas principalmente um momento especial para o criativo, para algo que a gente possa colocar em evidência, até num tema artístico, até para quem lida com arte, algo que você desenvolva de forma criativa ou que você possa dar uma identidade, seja no contexto daquilo que você faz como criação ou daquilo que você representa como atuação também. A Lua em Leão tem um fator especial que é valorizar o que nos dá satisfação e prazer dentro daquilo que a gente atua, dentro daquilo que a gente também executa nesse criativo que a gente observou e até no que a gente desempenha com muita identidade, com o que tem a ver com a gente, né? Então a gente viu aí com os aspectos do Sol o desafio de assumir a responsabilidade da nossa identidade, especialmente na conjunção Sol-Saturno, na conjunção Sol-Júpiter, até nessa questão do propagar conhecimento. Um tempo de Lua cheia em Leão é o valorizar o prazer que a gente tem de fazer algo a ver com a nossa identidade. Olha que poético, né? Um outro detalhe com a Lua cheia em Leão é a atenção com as tentações, né? Cuidado aí com certos exibicionismos, até porque a Lua cheia ela faz oposição ao próprio Júpiter, porque se o Sol está conjunto a Júpiter, uma Lua cheia está oposta à conjunção Sol-Júpiter. Vale uma atenção aí com certa soberba, com certa ostentação, especialmente para não gerarmos certos exibicionismos, não nos acharmos tanto com certas vaidades, certas soberbas, né? Claro que nós, ou aqui, quem já for bem resolvido nessa questão, também não dá muita corda para quem infla demais o próprio ego ou se coloca de forma muito dono da verdade, num sentido de posicionamento também. Não entrar muito na onda de certas ostentações ou certos exibicionismos que algum coloque, que alguém se envaideça e achar que a gente tem que fazer igual. Não. Cada um com o seu, cada um com a sua autenticidade, cada um com o seu brilho, porque o brilho próprio é o que vale. Não dá muita corda para quem tome, né, ou tácia, para quem tome achando ou está se achando, num sentido de posicionamento ou de certas verdades por saber ou querer se colocar. Semana que é marcada também pela conjunção de Vênus com Plutão, mais exata na quinta-feira, dia 28 também, mas que ao longo da semana a gente já percebe a referência dela com indicativos de questões associadas a relacionamentos, daquelas conjunções que a gente fica suscetível a vivenciar com mais intensidade as questões de relacionamento, de uma certa entrega aos assuntos de outras pessoas também. Então é um indicativo impactante nesse tempo de conjunção Vênus-Plutão, até para não querermos controlar temas ou influenciarmos assuntos no sentido da vivência com outras pessoas nesse tempo. E vale o cuidado com radicalismos, com posturas de muito impacto, para não nos envolvermos emocionalmente até em função do humor das pessoas ou em função do modo como as outras pessoas estão associadas a determinados assuntos ou entretidas a certos assuntos. Então, uma certa condição assim de fora, né? Observar de fora certas questões, porque a gente não conseguirá ter certo posicionamento como a gente gostaria diante de determinados assuntos ou algumas vivências. Conjunção Vênus-Plutão recomenda paciência com diferenças nas convivências, diferenças até de tabus, de conceitos, de assuntos íntimos na maneira de tratar, que também gera essa tendência de posturas mais radicais junto a certas convivências. Uma tensão também com a forma de nos colocarmos diante das relações, diante de quem a gente mais gosta e de quem a gente é mais próximo, num contexto de convívio, da parte afetiva, ou de quem temos maior proximidade, né? Também aquela condição para que as relações que estão um tanto bambeando, digamos assim, ou não estão um tanto mais saudáveis, é um tempo de ruptura. Aquilo que não serve mais se encerra ou se rompe,
né, num tempo de conjunção Vênus-Plutão, isso é possível também, né? Então, o que está um tanto no limite chega num momento de transformação, numa condição transformadora de vivenciarmos as relações. Aliás, um contexto especial nesse tempo de conjunção Vênus-Plutão. Há um fator de transformação no modo de vivermos parcerias, vínculos, relações até mais próximas, ainda que não haja certas rupturas, como algumas que podem estar numa iminência, aquelas que a gente tem vínculo ficam propensas a uma reciclagem, a uma mudança de posicionamento, uma transformação na maneira de nos colocarmos diante delas. Um outro detalhe da conjunção Vênus-Plutão é o que for estabelecido nessa semana deve impactar num longo prazo. É uma conjunção Vênus-Plutão em Capricórnio, não nos esqueçamos, né? Então aquilo que é colocado, definido, tratado, transformado essa semana, gera uma condição de poder impactar e refletir na vivência de certas relações, até de certas parcerias, sociedades, elos que nos ligue com alguma pessoa ou alguma parceria ou algum tipo de vínculo, numa consequência aí para médio e longo prazo, ao longo do ano, o que for determinado e impactado nesta semana. Então, pessoal, este é o céu de 24 a 30 de janeiro, última semana do mês. Quero aqui agradecer a atenção de todos mais uma vez, as mensagens, a audiência aí no IGTV, no canal do YouTube. Desejo uma ótima semana a todos, um abraço,